Fulton Sheen sobre a Sagrada Eucaristia. Quando Nosso Senhor viu uma multidão faminta, ele disse: "Sinto muito pela multidão. Eles não têm o que comer." O que ele lhes deu naquela ocasião é o nosso tema, o sacramento da Eucaristia. Para levar uma vida física, devemos nascer para ela. Para levar uma vida sobrenatural, precisamos do sacramento do batismo. Uma vez que nascemos, devemos crescer fisicamente. Espiritualmente, devemos atingir a maturidade e assumir responsabilidade. Para isso, precisamos do sacramento da confirmação. Agora chegamos ao novo elemento da vida. Para que exista vida física, é preciso nutrição. Para que exista vida divina, é preciso Eucaristia. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos porque contém de maneira substancial a pessoa de Cristo, o autor da vida. Trata-se do único sacramento para o qual todos os outros se dirigem. Todos os outros são como setas que apontam para o centro de um círculo, que é a Eucaristia. Todos os outros sacramentos participam do seu poder e se aperfeiçoam em sua celebração. Trata-se de um sacramento sublime que a razão humana jamais poderia conceber. O amor divino é muito mais profundo do que podemos entender. Nosso objetivo aqui não é dizer no que você deve acreditar, mas é explicar a fé para você. Comecemos descrevendo e explicando a Eucaristia através da analogia com a biologia. Todas as leis naturais são reflexos das leis espirituais, não é o contrário. O espiritual é a voz e o natural é o eco. Peguemos a lei da gravidade. É uma lei física que descreve a maneira como todos os objetos materiais são atraídos para a Terra. Do mesmo modo, existe uma lei espiritual da gravidade, por meio da qual todas as coisas são atraídas para Deus. A gravidade material nada mais é que um reflexo da gravidade espiritual. Chegamos a outra lei na ordem da biologia. É a lei da comunhão. Toda a vida se sustenta através de uma outra fonte de vida. Não há nada neste mundo que não obedeça a essa lei de uma forma ou de outra. A vida vegetal desce à terra em busca de água, fosfatos e carbonatos e recebe a luz solar. Se esses elementos químicos desaparecessem e o sol se apagasse, privando a vida das plantas da comunhão, todas elas pereceriam. A vida vegetal é uma comunhão com a vida inferior, mas quando chegamos à vida animal, a lei se torna mais clara. Vemos que há ainda maior necessidade de nutrição da ordem mineral, como a luz do sol e o ar, e nutrição a partir da vida vegetal. Desde o momento em que o animal nasce, há uma busca por nutrição. Seu instinto fundamental é buscar comida. O animal vagando no campo, os peixes nadando no oceano, a águia no ar, todos estão em busca do pão de cada dia. Sem saber, eles reconhecem a lei da vida. É impossível viver sem alimento. A vida só cresce a partir de outra fonte de vida. A alegria de viver vem da comunhão com outro tipo de vida. Quando chegamos ao homem, a mesma lei se aplica, mas a complexidade envolvida é muito maior. O homem tem um corpo, como os animais, mas clama por alimentos mais específicos. Diferente das plantas, nosso corpo não se contenta em receber nutrição da terra crua, sem cozimento e sem tempero. Ele busca o refinamento de uma criatura superior, mas sem escapar da lei universal da vida, que é a necessidade de nutrição. Aqui chegamos a uma diferença entre os homens e as demais formas de vida. O homem tem uma alma e um corpo. Visto que sua alma é espiritual, ela requer alimento espiritual. Não há nada na terra que possa satisfazer completamente a fome da alma do homem, porque é uma fome sobrenatural. Tudo neste universo exige nutrição adequada à sua natureza. Um canário não se alimenta do mesmo tipo de comida que uma jiboia, porque sua natureza é diferente. Do mesmo modo, a alma do homem é espiritual e exige alimento espiritual. E que alimento é esse?
Nosso Senhor observava os milhares que nas procissões durante a Páscoa subiam em direção a Jerusalém. Amontoavam-se, cansados das longas caminhadas, principalmente as mães arrastando os filhos e os idosos que ansiavam por descanso. O coração de Nosso Senhor se compadeceu deles, e então propôs-se a alimentá-los. André, um dos apóstolos, apontou para um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. O Senhor os tomou. Observe a maneira como o Evangelho descreve o que Nosso Senhor fez e o paralelo entre esta descrição e a última ceia. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu, abençoa, parte os pães e os entrega aos seus discípulos. Com estes 5 pães de cevada e 2 peixes, o Senhor alimentou a multidão. Eis o milagre da multiplicação. Um grão de trigo se multiplica na terra. Os pães e os peixes, por um processo divinamente acelerado, foram multiplicados. Por fim, o Evangelho diz: todos se fartaram. Você acha que se o Senhor tivesse dado dinheiro em vez de pão, o Evangelho teria dito que todos se fartaram? O efeito deste milagre foi estupendo, porque a multidão viu com seus próprios olhos o pão e os peixes aumentarem. O povo viu a possibilidade de fazer de Nosso Senhor um rei que traria prosperidade e fartura. O que as pessoas querem, mesmo de um Deus que caminha pela terra, é prosperidade econômica. Foi quase como a tentação de Satanás na montanha. Lembre-se que Satanás pediu ao Senhor para transformar as pedras em pão, tornando-se um provedor econômico. O povo queria que o Senhor fosse um rei econômico e político que enchesse suas barrigas. Se ele fizesse isso, seria reverenciado por eles. Nosso Senhor, percebendo isso, fugiu para as montanhas sozinho. Eles não podiam fazê-lo rei. Ele nasceu rei. Essa fuga da realeza política provavelmente desiludiu Judas. Você sabia que o primeiro registro que temos da queda de Judas é quando Nosso Senhor anuncia e promete a Eucaristia? Foi a Eucaristia que desiludiu Judas. Ele concluiu que Nosso Senhor não seria um rei político. Na manhã seguinte, Cristo foi encontrado em Cafarnaum. As pessoas estavam curiosas para saber como ele tinha chegado lá. Quando perguntaram, sua resposta foi repreendê-las, porque estavam achando que a religião era uma cozinha popular. Ele disse: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Por essas palavras, o Senhor indicou que eles não tinham recebido o milagre como um sinal de sua divindade. Procuravam o que ele poderia fazer para ajudá-los, mas não o Cristo em si, pelo que ele é. Nosso Senhor continua a censurá-los, e estas foram suas palavras: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu seu selo. Nosso Senhor estava contrastando o pão que perece e o que permanece para a vida eterna. Ele os advertiu contra o ato de segui-lo, como um burro segue um mestre segurando uma cenoura. Para elevar suas mentes carnais ao alimento eterno, ele sugeriu que buscassem o alimento que o Pai Celestial havia enviado. Naqueles tempos, o pão era muitas vezes selado com a marca oficial do nome do padeiro. A palavra que os judeus usavam para padeiro era relacionada à palavra selo. Logo, assim como as hóstias usadas na missa têm um selo sobre elas, como um cordeiro ou uma cruz, Nosso Senhor estava indicando que o pão que ele lhes daria seria selado por seu Pai. Mas eles não estavam satisfeitos e queriam mais provas de que o Pai o havia enviado. Ele lhes deu pão, mas isso não era extraordinário o suficiente. Eles argumentaram que Moisés também deu o pão do céu no deserto. Que prova há de que você é maior que Moisés? Eles minimizaram seu milagre comparando-o a Moisés e comparando o seu pão celestial com o maná dado no deserto. Nosso Senhor alimentou a multidão apenas uma vez. Moisés o fizera por 40 anos no deserto. Nosso Senhor aceitou o desafio. Disse-lhes que o maná que receberam de Moisés não era pão celestial e nem viera do céu. Além disso,
disse que não foi Moisés quem lhes deu o maná, mas seu pai, e ele daria, no fim das contas, o pão que nutre para a vida eterna. Então disse-lhes que o pão verdadeiro descia do céu. Eles disseram: dá-nos este pão. E ele respondeu: eu sou o pão da vida. Ele faz aparecer a sombra da cruz. O pão deve ser partido. Aquele que veio de Deus deve morrer na cruz como consequência dos pecados do mundo. Estas são suas palavras. E agora, que pão é este que darei? É a minha carne dada pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Observe que ele está retratando a si mesmo como alguém que se entrega à morte. A carne e o sangue que ele lhes dará não é apenas essa carne e sangue que eles veem, será a carne e o sangue que subirão ao céu à direita do Pai. É esta carne que ele daria pelo mundo. Eles começam a entender que aqueles cordeiros que viram subindo a Jerusalém para terem seu sangue derramado eram apenas um símbolo do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Cristo diz que eles deveriam viver por ele, como ele viveu pelo Pai. Assim como eu vivo por causa do Pai, o Pai vivo que me enviou, assim também aquele que come viverá por minha causa. Nosso Senhor está dizendo que a vida é transmitida de pai para filho, e que isto acontecerá conosco também, transmitindo-nos sua vida. Eles sabiam que era estranho. Todos eles sabiam o que Cristo queria dizer, que ele era o pão da vida, e que teríamos que nos nutrir de sua vida, entregando-lhe nossa vida por completo. Eles entenderam a razão pela qual Judas desertou. Alguns dos discípulos deixaram de andar com Jesus, dizendo: esta palavra é dura, e quem a pode suportar? Então nosso Senhor voltou-se para Pedro, a rocha. Você também irá embora? E ele respondeu: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nosso Senhor nunca teria permitido que seus discípulos partissem por tê-lo entendido mal. O que ele prometeu naquele dia, cumpriu na noite da última ceia. Basta que recordemos esta noite em particular. Ele reuniu todos os seus apóstolos ao seu redor. No dia seguinte àquele, ele deveria morrer. Ali instituiu um memorial de sua morte, ressurreição e ascensão. Aquele que disse ser o pão da vida, agora, nas palavras do Evangelho, parte o pão, o abençoa e o entrega. Este é o meu corpo dado por vós. Meu corpo. Ele não disse: isto representa o meu corpo, mas este é o meu corpo. Ele também disse: dado por vós, isto é, entregue na cruz. Tomando o cálice de vinho em suas mãos, ele disse: bebam todos, pois este é o meu sangue do Novo Testamento derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sobre o cálice de vinho, ele disse: este é o meu sangue, e não, isto representa o meu sangue. Assim como o Antigo Testamento foi selado com sangue, agora ele sela o Novo Testamento com o seu sangue. Nosso Senhor quis dizer o que disse? Nós acreditamos que sim. Isto é o que torna a nossa fé singular. Não escolhemos as palavras de nosso Senhor. Quando ele disse: os pecados que perdoardes serão perdoados, nós de fato cremos nisso. Por isso existe o sacramento da penitência. Quando ele chamou Pedro de rocha, nós cremos. Quando ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, nós cremos também. A lei da comunhão continua através do universo. Se as plantas pudessem falar, diriam aos animais: se vocês não comerem de mim, não terão vida em vocês. Se os animais pudessem falar com o homem, diriam: a menos que vocês comam de mim, não terão vida em vocês. Cristo fala conosco e diz: a menos que vocês comam de mim, não terão vida em vocês. A lei da comunhão prevalece. Elementos químicos são transformados em plantas, plantas em animais,
animais em homens e homens em Cristo. Ele deu sua vida para sustentar a nossa, e a maior alegria que pode existir no mundo é a comunhão com a vida de Deus.